Sabe quando a gente acorda de um sonho e fica, mas o que foi isso? Às vezes são coisas épicas, outras vezes umas cenas completamente sem pé nem cabeça. Sonhar é uma experiência que todo mundo tem, mas que, vamos combinar, é também muito, muito bizarra. Muitas vezes, o que a gente lembra do sonho parece uma pintura surrealista, né? Cenas que não se conectam, gente que vira outra coisa, lugares que simplesmente não existem. É uma bagunça que parece não ter lógica nenhuma. E por isso mesmo, é fácil a gente achar que é só aleatório. Mas e se toda essa esquisitice não for um defeito, e sim parte do plano? E se por trás dessa confusão toda existia uma mensagem escondida, uma mensagem codificada? Pois é, Sigmund Freud foi um dos primeiros a levar essa ideia a sério. Para ele, os sonhos não são lixo mental, mas sim uma janela para o fundo da nossa mente. Então, vamos mergulhar nessa ideia. O ponto de partida de Freud foi uma ideia que, na época, era completamente revolucionária. E ela muda totalmente o jeito como a gente pode encarar o que acontece quando dormimos. Essa frase do livro A Interpretação dos Sonhos é o coração de tudo. O sonho é a realização de um desejo. Pode soar estranho, né? Especialmente quando a gente pensa em pesadelos. Mas, para Freud, até os piores sonhos estão de alguma forma realizando um desejo reprimido. E aqui, desejo não é só algo bom. É a satisfação de um impulso, a liberação de uma energia que estava guardada. E essa é talvez a metáfora mais famosa dele, o sonho como a estrada real para o inconsciente. Ele enxergava os sonhos como a rota mais direta para a gente explorar as partes da nossa mente que ficam escondidas no dia a dia. Um lugar cheio de impulsos, memórias e vontades que a gente nem sabe que tem. Mas para viajar nessa estrada, a gente precisa de um mapa, certo? E Freud nos deu não apenas um, mas dois mapas para a gente entender como a nossa mente se organiza e quais forças estão em jogo lá dentro. Vamos para o primeiro mapa, a chamada primeira tópica. Imagina a mente dividida em três partes. Lá em cima tem o consciente. É tudo aquilo que a gente está pensando agora. Um pouco abaixo, o pré-consciente. São as memórias que estão fáceis de acessar. Tipo, o que a gente comeu no almoço ontem. E lá no fundo, a maior parte, a mais misteriosa, o inconsciente. É lá que moram os desejos e as memórias reprimidas, coisas que nos afetam muito, mas que não conseguimos acessar por vontade própria. Agora, o segundo mapa descreve as forças que estão sempre em uma batalha interna. Pensa assim, de um lado, a gente tem o id, nossa parte mais primitiva, que funciona na base do eu quero agora. Do outro lado, tem o superego, que é tipo o juiz interno, a nossa consciência moral, cheia de regras da sociedade. E quem fica no meio do fogo cruzado? O ego. A função dele é ser o mediador, tentando equilibrar os impulsos do id com as regras do superego e a realidade. Essa briga interna acontece o tempo todo, mas é à noite que os sonhos se tornam o grande palco para ela. Ok, então se os sonhos realizam um desejo do id, por que eles são tão esquisitos, tão codificados? Por que a gente não sonha logo com o que quer e pronto? Bom, a resposta está num processo fascinante que Freud chamou de trabalho do sonho. O trabalho do sonho é basicamente um mecanismo de censura. Pensa bem, o ego e o superego não iam deixar os desejos mais brutos e proibidos do id simplesmente aparecerem na nossa consciência. Seria chocante demais. Então o que a mente faz? Ela disfarça, ela codifica esses desejos, transformando eles em algo que parece inofensivo ou simplesmente sem sentido. É tipo uma criptografia mental. E para fazer esse disfarce, a mente usa duas ferramentas principais. A primeira é a condensação. É como se várias ideias fossem compactadas em uma só imagem. Por exemplo, uma pessoa no sonho pode ser uma mistura do seu pai com o seu chefe. A segunda ferramenta é o deslocamento. Aqui, a emoção de algo importante é transferida para algo que parece bobo. Tipo, uma raiva imensa de alguém pode aparecer no sonho como uma irritação boba com um objeto qualquer. E é exatamente por isso que os sonhos são tão esquisitos. A estranheza não é um defeito, é o próprio mecanismo funcionando. O sonho não é para ser lido de forma literal. Ele é um quebra-cabeça, um enigma visual que esconde o seu verdadeiro significado. Tá, então se o sonho é uma mensagem criptografada, como é que a gente faz para decifrar? A psicanálise propõe um método justamente para reverter esse processo de disfarce e chegar na mensagem original. A primeira coisa a entender é que todo sonho tem duas camadas. Tem o conteúdo manifesto, que é a historinha que a gente lembra e conta, a parte bizarra, mas por baixo, escondido, está o conteúdo latente.
Esse sim é o verdadeiro significado, os pensamentos, os desejos inconscientes que deram origem ao sonho. O objetivo, então, é sair do manifesto e chegar no latente. É aí que entra a análise. Num ambiente seguro, sem julgamento, a pessoa pode falar sobre o sonho. E a ideia é que, ao fazer isso, as pistas para o significado oculto comecem a surgir. E a principal técnica para isso é a associação livre. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, a pessoa relata o sonho com todos os detalhes que puder. Depois, ela pega cada elemento do sonho, uma pessoa, um objeto, um lugar, e simplesmente começa a falar tudo o que vem à cabeça, sem filtro, sem criticar. A regra de ouro é falar até o que parece absurdo ou que não tem nada a ver. Porque é exatamente nessas associações inesperadas que a gente consegue driblar a censura da mente e as conexões com o conteúdo latente começam a se revelar. E assim, a gente fecha o ciclo. Ao decifrar essa linguagem codificada dos sonhos, a gente percorre aquela estrada real de volta, viajando da superfície da consciência até as profundezas do inconsciente. O sonho vira então uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. A teoria de Freud nos faz um convite: olhar para os nossos sonhos não como algo sem importância, mas como mensagens de nós para nós mesmos. Então fica a reflexão. Da próxima vez que um sonho esquisito aparecer, em vez de só deixar para lá, vale a pena se perguntar: se isso é um desejo disfarçado, qual será a mensagem por trás desse disfarce?